Aleluia, aleluia e aleluia. Louvado seja Deus, família. Quero cumprimentar todo o amado irmão, toda amada irmã, na bendita paz do Senhor Jesus Cristo. Dizer que este é um novo dia que o Senhor Deus fez para a nossa vida, uma nova manhã, que nós viemos celebrar a Deus por Ele ter nos dado saúde, por Ele nos fazer acordar com esta boa vontade de nós podermos estar na Sua presença. Então, amado irmão, amada irmã, antes de mais nada, quero pedir ao irmão ou irmã que ainda não está inscrito na minha página, aqueles que não estão a seguir-me, para que assim possam me ajudar a fazer. Aqueles que estão a ver este vídeo através do YouTube, agradeço que cliquem abaixo onde vem escrito subscrever-se. Subscreva-se, clique também no sininho para que sempre que eu esteja aqui numa live, para que sempre que eu esteja ligado, possas receber a notificação que eu estou ligado a uma live. Aqueles que me seguem através do Facebook podem também seguir a minha página no Facebook e colocarem também um clique no sininho para sempre que eu tiver live online, possam também receber a notificação que eu estou live. Amado irmão, amada irmã, nesta manhã nós vamos estar a falar do poder da visão. Mas antes de nós começarmos a falar neste ponto, eu vou pedir com que nós fizemos uma pequena oração para podermos convidar a presença do Espírito Santo, para podermos convidar a presença de Deus, a presença de Jesus Cristo no nosso lugar. A Bíblia nos diz que em todo momento que duas ou mais pessoas se encontram a falar do nome precioso de Jesus Cristo ou se encontram a falar das Sagradas Escrituras, a presença do Espírito Santo se faz nesse lugar. A presença de Jesus Cristo se faz nesse lugar. Então, nós queremos convidar esta presença, nós queremos com que esta presença esteja conosco, com que esta presença nos lidere aquilo que é espiritual, mas não aquilo que é carnal. Então nós vamos orar, que é para darmos início ao nosso tempo com Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oremos, igreja. Desculpa. Meu Deus, meu Pai, obrigado, Pai, obrigado, Deus, por este dia maravilhoso, por este dia, meu Pai, que Tu escolheste para nós acordarmos com vida, para nós estarmos mais uma vez na Sua presença, a sermos depositados novas sementes para o nosso crescimento espiritual. Queremos lhe agradecer, Deus, por nos escolher de muitos aqueles, meu Pai, que se encontram perdidos neste mundo e nos colocar nesta posição que nós nos encontramos nela, de ouvir o Seu Evangelho, de ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para depositar em nós nesta manhã. Permita, meu Deus, com que o Seu Espírito Ele deposite novas sementes, meu Pai, no nosso coração, na nossa vida, na nossa alma, para melhor nós conseguirmos, meu Pai, crescer neste mundo, meu Pai, que nós nos encontramos nele. Nós viemos, meu Pai, para ouvir a Sua palavra verdadeira. Viemos com o coração aberto para permitir com que o Seu Espírito Santo deposite, meu Pai, aquilo que Tu tens para depositar nas nossas vidas nesta manhã. Meu Deus, nós sabemos que não foi pelo mérito próprio que nós conseguimos acordar e estarmos perante a esta live. Sabemos que foi porque assim Tu nos escolheste, meu Pai, na atmosfera espiritual. Tu nos escolheste, meu Pai, para nós fazermos parte desta live neste dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós não temos aqui, nós podemos agradecer por nós fazermos parte daqueles que Tu escolheste para estarem neste tempo, nesta hora, neste momento, a ouvir o que o Teu Espírito Santo tem para depositar em cada um de nós. Meu Pai, meu Deus, permita, meu Pai, com que eu dispe todo o entendimento que eu tenho da Sua palavra nesta manhã, para permitir com que o Seu Espírito Santo use-se de mim, meu Deus, para trazer o Evangelho verdadeiro, não só para mim, mas para todos aqueles que estarão ligados a mim nesta live, seja neste minuto, seja nesta hora, ou aqueles que estarão ligados a mim numa hora futura. Permita, meu Deus, com que o Seu Espírito Santo use-se, meu Deus, desta plataforma, deste tempo, meu Deus, para tocar a vida de alguém que precisa receber, meu Pai, o Seu
ensinamento, aquilo que o seu Espírito Santo tem para depositar nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. E todos me ajudam a dizer um grande amém para o nosso belo e maravilhoso Deus. Louvado seja Deus por este tempo. Desculpa que nós nos encontramos na presença dEle. Igreja, como eu dizia antes, que hoje nós estaremos a falar do poder da visão. Amém, igreja? Estaremos a falar do poder da visão. Eu quero pedir ao amado irmão, à amada irmã, que me ajude a fazer a partilha desta live. Aquele que ainda não fez a partilha da live, agradeço que coloque aí um clique onde vem para partilhar e faça a partilha desta live. Me ajude a alcançar mais almas para Deus. Me ajude a fazer com que este Evangelho de Cristo seja espalhado para mais pessoas que querem assim receber este Evangelho de Cristo pela glória e o mover do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Igreja, existem dois princípios no reino de Deus que as igrejas, assim como os homens de Deus, ainda não entenderam. Estes dois princípios é o poder da visão e o poder da união. Amém, igreja? Existem dois princípios. Estes dois princípios, quando nós conseguimos entender estes dois princípios, nós conseguimos alcançar o propósito o qual Deus nos colocou aqui no mundo. Por isso que é muito importante nós entendermos estes dois princípios de Deus. Que estes dois princípios, um deles é o poder da visão e o outro princípio é o poder da união. Notem que qualquer negócio, qualquer empresa, qualquer organização, qualquer igreja, qualquer ministério, qualquer família ou qualquer país só consegue ter sucesso por causa de estes dois princípios. E estes dois princípios é o poder da visão e o poder da união. Qualquer que seja a família, qualquer que seja o ministério, qualquer que seja a organização, quando eles não têm estes dois princípios, esta empresa, esta organização, este país, esta família, esta igreja, eles não conseguem atingir o sucesso. Amém, igreja? Notem uma coisa, todos nós fomos criados por um propósito. Todos nós aqui no mundo, Deus criou-nos por um propósito. Ninguém foi criado ou veio aqui ao mundo porque Deus quis fazer uma certa experiência com esta pessoa. Ninguém foi criado por Deus, ninguém foi trago para aqui para a terra. Ninguém foi nascido porque Deus quis fazer uma certa experiência sem nenhum propósito. Note que todos nós que fomos criados por Deus, todos nós que nascemos aqui na terra, Deus teve um propósito para nós, por isso que Ele nos trouxe à existência. Deus não nos criou porque Ele quis fazer uma certa experiência. Olha que o ministro Elcídio foi criado para Deus experimentar algo. Não. Porque todas as coisas que Deus criou aqui no mundo, Deus criou essas coisas perfeitas. Amém, igreja? Então, Ele nos criou com um propósito. Deus nos trouxe para o mundo com um propósito. Amém, igreja? Então, é muito importante nós sabermos que nós todos estamos aqui na terra porque Deus depositou uma visão em nós. O que é um propósito? Propósito é a razão da nossa criação. O propósito é também a razão de nós termos nascidos. O propósito é a razão da nossa criação. Um propósito é a razão a qual fez Deus nos criar. Um propósito é a razão a qual fez com que nós nascêssemos. Olha, para melhor entenderem o poder do nosso propósito, podem procurar uma ministração minha que eu fiz já acho que há umas 2-3 semanas atrás, na minha página do Facebook, assim também como na minha página no YouTube. Amém, igreja? Podem procurar esta minha ministração, que o tema é o poder do teu propósito. O tema desta minha ministração tem título de O Poder do Seu Propósito. Então, para melhor entenderem
o poder do propósito, o propósito qual Deus nos criou aqui na terra. Agradeço que procurem essa minha ministração e lá terão um melhor entendimento do propósito a qual Deus nos criou. Nós hoje nos viemos falar da visão, o poder da visão que Deus colocou em nós. Amém, igreja? Para nós podermos melhor entender o poder da visão que Deus colocou em nós, nós temos que entender visão. Visão é quando você vê o teu propósito. A nossa visão é quando nós enxergamos, nós conseguimos ver, nós conseguimos entender que o propósito da minha existência é aquele. Isso é que é uma visão. Todo humano, ele vê o seu propósito, mas a maioria não crê nele. A maioria das pessoas que vê o seu propósito, eles não acreditam no seu propósito. A Bíblia nos fala de Moisés. Moisés foi criado com um propósito com Deus. Moisés foi criado que era para libertar os israelitas do Egito. E quando Moisés deparou-se com o seu propósito pela primeira vez, ele ficou com medo e ele agiu com as suas próprias mãos. Por isso que ele matou um egípcio. A Bíblia nos diz que quando nós nos deparamos com o nosso propósito coloca-nos com medo. Ninguém vê o seu propósito e consegue enxergar o seu propósito com alegria. Os nossos propósitos com Deus nos criam medo, porque Satanás quer que nós criemos um medo ao nosso propósito, porque ele não quer para nós cumprirmos com aquilo que são os nossos propósitos aqui na terra. Então sempre que nós deparamos com o nosso propósito, nós ficamos com medo, nós achamos que não é isto que Deus nos trouxe aqui para a terra. A Bíblia nos diz que quando Moisés, ele viu o seu propósito, ele viu um egípcio a maltratar um israelita, ele foi agir com as suas mãos porque ele ficou raivoso por ele ter visto o propósito dele, alguém a ser machucado. E o propósito dele era qual? Era libertar os israelitas. Então quando ele viu o seu propósito, ele agiu com as suas mãos, mas não era isso que Deus queria. Por que ele agiu com as suas mãos? Porque o diabo queria abortar aquilo que era o propósito de Moisés. Mas por causa da visão, por ele ter visto, ele agiu com as suas mãos. Porque a maioria de nós, dos humanos, eles quando vê o seu propósito, nós não acreditamos que é aquilo que nós devemos nos mover nele. Por isso que Moisés agiu assim. E ele foi tirar a vida daquele egípcio. Por isso que ele teve que fugir, porque o diabo assim quis agir para que o propósito de Moisés não se manifestasse. Nota uma coisa. O maior dom que Deus deu aos humanos não é o dom da vista, mas sim o dom da visão. O maior dom que Deus nos deu não é o dom da vista, aquilo que nós conseguimos ver com os nossos olhos, mas sim é o dom da visão. A visão que Ele colocou em nós. Por quê? A vista é uma função do olho. Aquilo que nós conseguimos ver é uma função do nosso olho. Aquilo que nós conseguimos ver é a função, é algo que o olho tem que fazer. É a função do olho. E ninguém pode tirar esta função do olho. Isso aqui é a vista. Mas a visão é uma função do coração. O que vem do coração é algo orientado por Deus. Por isso que quando nós alcançamos a nossa visão, quando nós conseguimos ver a nossa visão, que é algo orientado por Deus, o diabo levanta-se para poder colocar em teste a nossa visão. Por isso que o maior dom que Deus colocou em nós é o dom da visão e não da vista. Porque aquilo tudo que nós conseguimos ver com o nosso olho, com a função do olho, isso mata o nosso espírito, porque é algo natural. Mas o que nós conseguimos ver através da nossa visão, através da orientação de Deus, esse é o propósito ao qual Deus nos colocou aqui no mundo. Por isso que o nosso tema hoje é o poder da nossa visão, porque aquilo que tu vês na sua visão não é algo natural, não é algo que tu consegues ver com os seus olhos. A visão do nosso coração, a visão que Deus coloca em nós, o dom da visão que está em nós, é algo espiritual, é algo que tu vês além, são coisas que tu vês no futuro, aquilo que tu imaginas, pensas para daqui a 10 anos. Essa é a visão que Deus colocou em si.
Igreja, a Bíblia lá no livro de Provérbios 29, aleluia. O livro de Provérbios 29, o livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 18. A Bíblia diz o seguinte: um país sem a orientação de Deus é um país sem ordem. Repito, um país sem a orientação de Deus é um país sem ordem. Assim como um negócio sem a orientação de Deus é um negócio sem ordem. Assim como uma empresa sem a orientação de Deus é uma empresa sem ordem. O que é uma orientação? Uma orientação é uma visão. Porque quando Deus nos orienta, Ele coloca visões em nós, porque Deus não está aqui no físico conosco. Quando Deus nos orienta, Ele coloca uma visão em nós. Então nós precisamos da visão de Deus, da orientação de Deus, para nós conseguirmos ter sucesso em todas as coisas que nós encontramos a fazer. Por isso que a Bíblia aqui no livro de Provérbios, ela diz que um país, uma empresa, uma organização, uma igreja, um ministério, uma família, sem a visão de Deus, é uma família, é uma organização, é uma empresa, é uma igreja, é um ministério sem ordem. Porque nós precisamos da orientação, da visão de Deus para nós podermos ter ordem. Sem a visão de Deus, nós não conseguimos alcançar as coisas celestiais. Sem a visão de Deus, nós não conseguimos ver Deus a se manifestar na nossa vida. Sem a visão de Deus, sem a orientação de Deus, nós não conseguimos alcançar o sucesso. Porque nós estaremos a trabalhar através da vista, através dos olhos. E o que é do olho mata-nos. Porque é a coisa natural, é a coisa deste mundo. Mas nós precisamos navegar, andar na visão de Cristo, na orientação de Cristo, para nós podermos ter sucesso. Notem que Moisés, depois de ele ter fugido de Egito, ele foi ficar 40 anos no deserto. Depois Deus voltou a aparecer para Moisés, para Deus poder explicar qual era a visão que Deus tinha com Moisés. Qual era o propósito, que Deus tinha com Moisés? Porque Moisés já tinha visto a sua visão, mas ele não quis acreditar, por isso que ele fugiu da sua visão. E Deus veio trazer o seu propósito para Moisés. Deus veio falar com Moisés. Disse: olha, tu viste a sua visão e tu viste anos futuros, por isso que tu lutaste com as suas próprias mãos. Mas agora é chegado o momento de tu tomares em ação a sua visão. E Moisés reclamou. Ele disse que não, eu não serei capaz de cumprir com esta visão. Porque a maioria de nós, quando estamos perante a nossa visão, nós não acreditamos que nós somos capazes. Começamos a procurar coisas que nos colocam em posição de não conseguir cumprir com aquilo que é o propósito de Deus, quando nós estamos perante a nossa visão. Aquilo que tu tens medo de fazer, esta é a sua visão. Aquilo que quando tu pensas em querer fazer, aquilo que quando tu imaginas, começas a colocar o seu pensamento, o seu coração em querer fazer, e tu encontras barreiras, encontras questões que tu colocas, que te fazem não querer fazer esta coisa, saiba que esta é a visão que Deus colocou em si. Este é o propósito qual Deus te trouxe para aqui, para a terra. Tudo aquilo que nós nos levantamos, dissemos: olha, eu quero fazer isto, mas existe uma força que diz que tu não és capaz de cumprir com este propósito, com esta missão. Sabe que Deus é que colocou esta visão em ti, e tu tens que colocar esta visão em ação para poderes cumprir aquilo que é o propósito seu aqui na terra. Notem que o Moisés disse a Deus que não, eu não consigo falar, eu não sei falar. Como é que eu vou cumprir com esta visão que tu colocaste em mim? Com este propósito qual eu vim para aqui para a terra? Como é que eu vou conseguir cumprir? E Deus disse: olha, vá, que eu farei com que tu consigas cumprir com esta visão que tu tens, com este propósito qual eu lhe trouxe para aqui para a terra. O que é uma visão? A visão é o fundamento da coragem.
Quando nós temos uma visão, automaticamente a nossa coragem, ela tem que crescer, tem que levantar-se, tem que acordar. Porque a visão é o fundamento, é o que sustenta a coragem, é o que faz com que a nossa coragem fique ativa. Essa é uma visão. Quando nós temos uma visão, nós automaticamente temos que ganhar coragem para poder colocar em prática a nossa visão e colocar o propósito de Deus a se manifestar. O que é uma visão? A visão é como gasolina para a nossa persistência. Quando nós temos uma visão, é como se alguém tivesse a nos empurrar para nós conseguirmos alcançar aquele que é o propósito de Deus para nós aqui na terra. Quando nós temos uma visão, e esta visão não sai de nós, o Espírito Santo trabalha dentro de nós, nós não conseguimos parar sem conseguir alcançar a nossa visão. Eu tenho uma visão. Eu acredito que todo irmão também tem esta visão. Mas nós não devemos nos colocar em posição de ter medo de manifestar a nossa visão. Qual é a sua visão? Esta é a questão que tu tens que te fazer todos os dias. E quando tu conseguires enxergar a sua visão, certamente que tu vais ficar com medo. Há de existir várias barreiras que te dirão: não, tu não és capaz de cumprir com esta visão. Mas saiba que as coisas de Deus são coisas do impossível. Se tu tens uma visão que tu consegues manifestá-la sem teres que passar por muita dificuldade, saiba que esta visão não é de Deus. Isto é algo que vem do olho, é algo natural. As coisas de Deus para nós parecem impossíveis. E é este impossível que Deus quer se manifestar ao possível na sua vida. O que é uma visão? A visão é a fonte da nossa esperança. O que é esperança? A esperança, ela é produzida pela nossa fé. E a Bíblia, lá no livro de Hebreus 11:6, ela nos diz que a fé é acreditar em algo não visto, até que este algo não visto se transforme em algo visível, é algo que nós conseguimos pegar com as nossas próprias mãos. Porque foi através da visão que tu tiveste a esperança de que esta coisa iria se manifestar. O impossível veio à existência por causa do quê? Da visão que Deus colocou em si. Para os olhos de Moisés era impossível libertar os israelitas das mãos dos egípcios. Nos olhos de Moisés era impossível. Mas por causa da esperança que a fé fez crescer nele, esta missão foi possível. E hoje nós contamos esta história com muito orgulho. Quem que quando ora nos chama pelo Deus de Moisés? Porque Deus de Moisés se manifestou para algo que o mundo podia acreditar que não era capaz de se manifestar. Mas por causa da esperança que foi brotada pela fé que Moisés teve, que a visão dele ia ser cumprida, o povo de Israel, os israelitas foram libertos do Egito. O maior inimigo da nossa visão é a nossa vista. Nós temos que notar que o maior inimigo da nossa visão é a nossa vista. É aquilo que nós conseguimos ver. Porque a visão, ela trabalha com o nosso coração, trabalha com o nosso interior, trabalha com a nossa alma, trabalha com o nosso espírito. Enquanto a vista é aquilo que nós conseguimos ver, é tudo que é natural, é tudo que nós conseguimos pegar, é tudo que nós conseguimos ver, é tudo que nós conseguimos ver no natural. Isso é a vista. Então, o maior inimigo da nossa visão é aquilo que nós conseguimos ver com o nosso olho nu. Porque quando nós conseguimos enxergar algo, quando conseguimos ver algo, esta coisa nos coloca em posição de fazer com que a nossa visão não se cumpra. Nos coloca em posição de pensarmos que não é possível nós conseguirmos trazer à manifestação uma visão que nós temos, por causa das barreiras que nós conseguimos ver com o nosso olho nu. O maior inimigo
da nossa visão é a nossa vista. Isso por quê? Porque a vista é limitada à capacidade dos olhos. Mas a visão é só limitada pelas barreiras da nossa imaginação. Como é que é manifestada a barreira da nossa imaginação? É através da vista. É através das coisas que nós conseguimos ver. Então nós começamos a colocar barreiras na nossa imaginação. Porque o diabo não quer com que tu alcances o propósito qual Deus te colocou aqui no mundo. Por isso que é muito importante, quando nós temos uma visão, nós não nos focarmos nas coisas naturais que nós conseguimos ver. Por quê? Porque nós já sabemos que a vista é o maior inimigo da nossa visão. Quando nós colocamos em posição de querer colocar as coisas naturais em questão daquilo que é a nossa visão, nós perdemos aquilo que é o nosso propósito com Deus. E começamos a criar barreiras na nossa visão, que não vou conseguir, porque ali tem aquilo, porque ali tem um cão, porque eu não posso conseguir entrar naquela casa e ir evangelizar aquela família, porque naquela casa tem um sinal de cuidado com o cão, então tenho medo de bater na porta e o cão sair e me morder. Essas são as barreiras que a vista coloca na visão que nós temos em Cristo. Por isso que é muito importante nós ignorarmos as coisas naturais que nós vemos para podermos ver a manifestação e a glória de Deus através da visão que Deus coloca conosco. E assim nós vamos conseguir cumprir com o maior propósito que Deus tem conosco aqui na terra. A aliança que foi criada entre nós e Deus aqui na terra. A vista te retrai ao presente, mas a visão te libera para o futuro. Aquilo que nós conseguimos ver com o nosso olho nu, com o nosso olho, com o nosso natural, isso mantém-te aqui no presente. Nós nunca tivemos planos para o futuro através daquilo que nós estamos a ver agora, mas sim através da nossa visão, porque a nossa visão dá-nos ideias para o futuro. A nossa visão coloca-nos ideias para nós podermos prosperar, para nós podermos ver o maior propósito de Deus na nossa vida. Mas aquilo que nós vimos com os nossos olhos, isso nos mantém apenas no presente. Notem que aquilo que nós enxergamos com o nosso olho só nos mantém no presente. Nem no passado consegue nos manter. Porque o nosso passado ele é visto através da nossa visão. E o nosso futuro é manifestado através da nossa visão. Amém, igreja? A vista, ela trabalha com o conhecido. Mas a visão trabalha com o que não é conhecido. A nossa vista, ela trabalha com tudo aquilo que nós conhecemos. Tudo aquilo que nós conseguimos ver, aquilo que nós nomeamos, é algo que nós conhecemos, que nós vimos. Mas a nossa visão, ela trabalha com aquilo que não é conhecido. Aquilo que é o impossível, é assim que a nossa visão trabalha. Aquilo que tu não conheces, aquilo que tu nem sequer às vezes tens imaginação dele. A nossa visão, ela trabalha com isso. Com aquilo que tu não estás preparado para ver na sua vida. Aquilo que tu nem sequer tens imaginação dele. Assim é que a nossa visão trabalha. A vista trabalha com o que é, mas a visão mostra o que podia ser. A nossa vista, ela trabalha com aquilo que é, tudo aquilo que nós conseguimos ver, aquilo que está ao nosso redor. Esta é uma Bíblia. Esta é uma câmara que está a filmar. A vista trabalha assim, mas a visão não trabalha assim. A visão trabalha com aqueles que estão por detrás desta câmara. As famílias que esta ministração está a tocar neste momento. Quantas pessoas essa ministração irá mudar? O espírito que está a ser alimentado desta gente toda. A vista trabalha com aquilo que nós conseguimos ler através da Bíblia. Mas a nossa visão trabalha com o que é movido através daquilo que nós lemos. Aonde é que as Sagradas Escrituras irão me levar? Qual é o futuro que as Sagradas Escrituras vão me colocar nele? Qual é os propósitos de Deus que irão se manifestar através
das Sagradas Escrituras. A nossa vista, ela nos limita às coisas de Deus. Ela nos coloca barreiras para nós podermos ver o mover de Deus a se manifestar ao nosso favor. Mas a nossa visão, ela nos coloca no futuro. Por isso que a nossa visão é a esperança daquilo que nós não conseguimos ver. É a esperança daquilo que nós não conseguimos nem sequer imaginar que é capaz de se manifestar na nossa vida. Mas nós temos essa esperança. Nós temos esta visão. Nós temos esta fé. Porque nós acreditamos que a nossa fé é acreditar em algo que nunca foi visto, que nunca foi manifestado na nossa vida, até que essa coisa se manifeste. Por isso que isso é chamado de um milagre. Amém, igreja? Por isso que isso é chamado de um milagre. Porque é algo que nós tivemos uma visão dela. E as visões, elas vêm manifestadas através do mover de Deus. Por isso que o versículo de hoje, ela diz que um país, uma igreja, uma família, um ministério, um país, sem a visão de Deus, este ministério, este país, esta família, esta organização, é um país, é uma organização sem ordem. Nós precisamos de ter a visão, a orientação de Deus para nós podermos nos manter em ordem. Sem a visão, sem a orientação de Deus, nós estamos perdidos aqui neste mundo. Sem a orientação, sem a visão de Deus, nós não conseguimos alcançar o maior propósito o qual Deus nos trouxe para aqui, para a terra. Por isso que é muito importante nós sabermos que tudo quanto nós queremos que se manifeste na nossa vida tem que se manifestar através da visão que Deus coloca em nós. Muitos de nós temos medo das nossas visões. Nós ignoramos as nossas visões. Por quê? Porque nós confiamos naquilo que nós conseguimos ver. Confiamos no nosso natural. Mas como eu disse antes, que é o nosso natural, a nossa vista, ela é inimiga da nossa visão. Porque a nossa vista coloca barreiras na nossa visão. Amém, igreja? Nós não fomos criados para viver da nossa vista, mas sim pela nossa visão. Quando Deus nos criou, Ele não nos criou para nós vivermos através do nosso natural, mas sim daquilo que Ele deposita em nós, da orientação que Ele coloca em nós. Porque Ele sabia que se nós vivermos através das coisas naturais, certamente que nós vamos cair nas garras de Satanás, vamos estar a viver aqueles que são os propósitos deste mundo. Mas se nós vivermos através da fé que é depositada por Deus em nós, através das orientações que Deus coloca em nós, certamente que nós seremos vencedores. Toda família, todo pai, todo ministério, toda organização que move-se através da orientação das coisas deste mundo, este lugar, esta família, este sítio, não tem sucesso. Para nós conseguirmos alcançar o sucesso, nós temos que viver através da visão, orientação de Deus, para nós sermos mais que vencedores. Nunca devemos confiar nos nossos olhos, porque os nossos olhos nos traem. Hoje eu vim lhe dar este conselho. Hoje eu vim exortar o irmão e a irmã para nunca confiar nos seus olhos, porque os nossos olhos, eles são o maior inimigo da visão que Deus coloca em nós. Como eu disse antes, Deus nos colocou aqui neste mundo por um propósito. E se nós andarmos neste mundo e queremos com que o propósito de Deus se manifeste ao nosso favor, nós devemos nos colocar em posição de não andar através da vista, não andar através dos nossos olhos, não confiarmos nos nossos olhos. Tudo bem que nós precisamos dos olhos para ver, mas cuidado com aquilo que tu vês, porque os olhos nos traem. Os olhos nos colocam a nos desfocarmos daquilo que é a visão que Deus coloca em nós. Para nós sermos vencedores, precisamos acreditar no Espírito, acreditar naquilo que Deus nos orienta através dele. Amém, igreja? O apóstolo Paulo diz: We did not live by what we see, but by sight, by our faith. We did not live by sight, but by faith. Nós não vivemos através daquilo que nós conseguimos ver, mas sim da nossa fé. Qual é essa fé? A nossa fé é a nossa orientação que nós recebemos de Deus. É a visão
que Deus coloca em nós para o propósito dele se manifestar ao nosso favor e ao favor de todos aqueles que acreditam na visão que Deus colocou em nós. Amém, igreja? Louvado seja Deus por este tempo que nos separamos para estar na presença dele. Nós vamos orar, vamos agradecer a Deus por ele ter se movido ao nosso favor nesta manhã. Nós vamos agradecer a Deus por ele ter colocado mais uma nova semente, um novo ensinamento no nosso crescimento em Cristo. Hoje eu aprendi que eu não devo acreditar nos meus olhos. Isto que eu estou a ver agora com os meus olhos, eu não devo acreditar. Mas a visão que Deus colocou em mim, essa sim, eu tenho que acreditar nela. Muitas vezes nós temos uma visão de ver algo se manifestar, mas porque não estamos habituados a ver com o olho, a ver aquilo que o olho manifesta, nós desanimamos, porque nós não estamos a ver no Espírito, não recebemos a orientação de Deus, não estamos a sentir a orientação de Deus a trabalhar em nós, e nós acabamos por abortar aquilo que é a missão que Deus tem conosco. Então nós vamos orar para Deus, para que sempre nós nos movemos através da missão de Deus, através da orientação de Deus, através da visão que Deus coloca em nós, pela glória e o mover do nome do Senhor Jesus Cristo. Oremos, igreja. Meu Deus, meu Pai, queremos lhe agradecer, meu Pai, por este tempo que nos separamos para estar na sua presença. Acreditamos nós que foi por causa da sua visão que nós nos encontramos aqui nesta live, nesta manhã. Não foi porque nós olhamos para o dia, não foi porque nós olhamos para amanhã, não foi porque nós acordamos e vimos como a temperatura está, que nós nos colocamos em posição de estar aqui ligados a esta live. Porque se fosse, meu Pai, por causa daquilo que os olhos viram assim que nós abrimos os nossos olhos, certamente que nós iríamos continuar na cama. Mas porque nós temos uma visão que foi colocada por si no nosso coração, porque nós temos uma orientação que foi colocada por si na nossa vida, nós olhamos para esta orientação, nós olhamos para esta visão e nos colocamos em posição de estar a nos levantar da nossa cama para vir ter este encontro consigo, meu Deus, porque a nossa visão nos coloca em posição de nós vermos o futuro, aquilo que irá, meu Pai, se manifestar por causa de nós estarmos sempre a buscar a sua presença logo pelas 7, sempre a buscarmos o seu ensinamento logo pelas 7. Nós sabemos que isso trará bons frutos para nós, nós sabemos que o seu propósito irá se manifestar através de nós termos colocado a nossa visão em ação. A Ti nós queremos devolver toda a honra, toda a graça, toda a glória, meu Deus, porque nós sabemos que não foi pelo mérito próprio que nós conseguimos nos levantar para estar aqui na Sua presença, foi por causa da Sua orientação, foi por causa do Seu mover, foi por causa do Seu falar ao nosso espírito. Por isso que nós queremos dar graças ao Seu nome, queremos glorificar o Seu maravilhoso nome, e através desta oração nós queremos pedir com que continues, meu Deus, a se manifestar no nosso favor, com que continues a depositar, meu Pai, mais orientação para nós, com que continues a depositar mais visão na nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos, meu Deus, que nós fomos criados por um propósito, que nós fomos nascidos com um propósito. Então traga as visões para nós conseguirmos, meu Pai, fazer com que os nossos propósitos aqui na terra se cumpram pela glória e o mover do nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, meu Pai, que nós temos o entendimento de que nós não devemos viver através daquilo que nós conseguimos ver com o nosso olho nu, nos prontifique, nos enche com o Espírito, meu Pai, Seu poderoso, nos encha com a Sua glória, nos encha com a Sua sabedoria, nos encha com o Seu entendimento espiritual para podermos colocar, meu Pai, a nossa visão em prática, a nossa visão, meu Pai, a transformar-se, meu Pai, em coisas visíveis, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós entregamos o nosso dia nas Suas mãos, entregamos, meu Pai, a nossa vida nas Suas mãos, entregamos tudo aquilo que nós fomos a encontrar a fazer neste dia nas Suas mãos, porque nós queremos ver a Sua glória se manifestar através das visões que Tu tens colocado em nós. Nos ensine, meu Pai, a não caminharmos neste mundo através das coisas que nós conseguimos ver, através das coisas que nós iremos enxergar, mas sim através daquilo que Tu depositaste na nossa vida, que é a visão, meu Pai, de nós sermos mais que vencedores em todo lugar onde nós fomos a entrar, em todas as coisas que nós conseguirmos pegar com as nossas mãos, em todo lugar onde nós fomos colocar a planta do nosso pé, pela glória e o mover do Seu maravilhoso nome.
Os médicos, meu Pai, podem dizer, meu Pai, que nós temos uma certa doença, mas a visão que tu colocaste em nós, meu Deus, é a visão de nós estarmos livres desta doença. E é isso, meu Pai, que nós nos manteremos firmes nele nesta manhã. Se existe, meu Pai, um filho seu, uma filha sua nesta manhã, que se encontra enfermo, se encontra, meu Pai, diagnosticado com uma certa doença, não permita, meu Deus, com aquilo que ele viu através dos resultados, não permita com aquilo que ele ouviu através do médico ao falar na sua vida, se manifeste na vida do seu filho, porque nós não vivemos através daquilo que nós vemos, ouvimos, mas sim através daquilo que é a visão que tu colocaste em nós. E a visão, meu Pai, que tu colocaste em nós, que tu estás a colocar em nós nesta manhã, é que nós somos mais que vencedores em todas as coisas que são colocadas na nossa vida, porque maior é o seu poder, maior é o seu nome, maior são as coisas que se manifestam na atmosfera espiritual para o bem daqueles que lhe servem, para o bem daqueles que sabem que verdadeiramente tu és Deus, Deus criador de todas as coisas, para o bem daqueles que assim lhe servem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, meu Pai, nós entregamos o nosso dia nas suas mãos, entregamos, meu Pai, o nosso dia perante aos céus, para que tudo, meu Deus, quanto nós estamos a ligar nesta oração aqui na terra, que também seja ligado nos céus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Devolvemos toda a honra e toda a glória para si, meu Deus, porque só tu é quem mereces toda a honra e glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. E todos me ajudam a dizer um grande amém para o nosso belo e maravilhoso Deus. Louvado seja Deus por este dia que nós separamos para estar na presença dele. Igreja, estaremos exatamente aqui juntos amanhã à mesma hora, então não esqueça de convidar um irmão, não esqueça de convidar uma irmã para estar na nossa presença. A minha voz não está boa hoje. Por pouco eu não ia a fazer esta live, mas por causa da visão que está em mim, eu mesmo assim coloquei-me aqui sentado na minha cadeira e estou aqui perante esta câmara a fazer esta live. Minha voz não está nada boa, mas pela glória de Deus aqui estou e conseguimos transmitir aquilo que o Espírito Santo tinha para transmitir para a nossa alma, pela glória e o mover do Senhor Jesus Cristo. Quero pedir ao amado irmão, amada irmã que ainda não está subscrito na minha página do YouTube para clicar na subscrição. Subscreva-se, clica no sininho para poderes receber as notificações sempre que eu estiver live. Para aqueles que estão ligados a mim no Facebook, também quero pedir para aquele que ainda não colocou o seu like na minha página, aquele que não está a seguir a minha página, para assim o fazer. É só um clique e também colocar um clique no sininho para que sempre que eu estiver live possas receber a notificação que eu estou live, para poderes receber mais uma mensagem que o Espírito Santo irá depositar na sua vida para o seu crescimento espiritual, em nome do Senhor Jesus Cristo. Igreja Shalom, até amanhã exatamente à mesma hora, a hora que nós sempre nos encontramos aqui nas lives, pela glória e o mover do nome de Jesus. Amo-vos bastante, fiquem com a glória e o mover de Deus. Estaremos aqui amanhã juntos na mesma hora, em nome de Jesus. Shalom.